A paz, amados. Deus tem falado muito comigo nesses dias sobre aceitar o tratamento que Ele tem para nós no deserto. Nós, nós não podemos nos esquecer que foi o próprio Senhor que nos colocou no deserto, né? Porque Ele queria falar ao nosso coração. Como é dito no livro de Oséias, então eu atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. Sei que você que está no deserto há algum tempo já deve ter ouvido falar da oração da cerca de espinhos que aparece no livro de Oséias. Que nós oramos para que o Senhor cerque nosso cônjuge com essa cerca de espinhos e confunda os seus caminhos para que ele não vá atrás de suas amantes. Mas hoje eu gostaria que você olhasse para o livro de Oséias sobre um novo ângulo e visse que quem está falando essas frases de que colocará uma cerca de espinhos é o próprio Senhor. E se seguirmos a leitura, vemos que ele diz que atrairá para o deserto e lhe falará ao coração. É nesse ponto que eu quero que você analise comigo, meu amado. Quem está no deserto? Você ou o seu cônjuge? O coração de quem está sendo... Ao coração de quem o Senhor está falando? No seu ou no do seu cônjuge? Né? São coisas que nós devemos ponderar. O que me leva a entender que foi o próprio Senhor que afastou o seu cônjuge, para que assim nós possamos ser atraídos por ele. Né? Afastou o nosso cônjuge. Né? Eu não queria assim que você me entendesse mal. Eu não estou dizendo que você não deva orar, né, para que Deus cerque o seu cônjuge, confunda os caminhos errados que ele tem tomado. Porém, eu quero que você veja da perspectiva de Deus. Ele está chamando você, meu amado, minha amada. É você que ele quer atrair, pelo menos por enquanto, até que ele incline o coração do seu cônjuge de volta. Pois o coração do seu cônjuge, como a palavra de Deus diz, né? O coração do nosso cônjuge é um rio nas mãos do Senhor, e ele o inclina a todo o seu querer. E também no Salmos 88 diz: afastaste de mim, amigo e companheiro, meus conhecidos se acham nas trevas. Então, com essas palavras e mais algumas outras que não dá tempo aqui de dizer todas, nós entendemos que o Senhor é soberano de tudo e que Ele que tirou o cônjuge do nosso convívio para quê? Para nos atrair, para nos levar para o deserto, para falar ao nosso coração. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos que aceitar é isso, que o Senhor permitiu, que o Senhor inclinou o coração do nosso cônjuge para longe de nós. Para quê? Para que ele tivesse livre acesso a nós. Diante disso, Deus tem falado muito comigo. Eu estive buscando ele e ele me levou ao livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias, ele fala sobre esperança, que é um sentimento que nós, né, que estamos no deserto, deve ter dentro do coração. É um sentimento que todo aquele que decidiu permanecer pelo seu casamento deve conservar. A esperança tem que estar dentro do nosso coração. A nossa esperança tem que estar no Senhor, né? Como a palavra de Deus diz, bendito é o homem que confia no Senhor, que espera no Senhor. Amém? E esse livro, ele ensina que Deus deseja que todas as pessoas o adorem. Zacarias pregou que Deus é soberano sobre o mundo, apesar de qualquer aparência do contrário. As suas visões do futuro indicam de que Deus vê tudo e que tudo o que vai acontecer. E no último capítulo nós vemos que até mesmo as forças da natureza respondem ao controle de Deus. Nesse livro nós encontramos muitos versículos maravilhosos. E no primeiro capítulo, que se chama Deus convoca o arrependimento, no versículo 3 nós vemos Deus dizendo assim: portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando claramente para que nós tornemos a Ele, como Ele sempre pedia que o seu povo voltasse para Ele. Hoje Ele está nos chamando no deserto para falar conosco. Sabe, o tempo do deserto deve ser bem aproveitado, para que Deus possa realmente tratar no nosso coração, curar a nossa dor, limpar a nossa mágoa, a nossa ferida. Sabe por quê, meu amado, minha amada? Porque Ele entende você, Ele entende a gente. Ele sabe muito bem como nós estamos nos sentindo. Ele sabe o que é entrar num lugar, por exemplo, e sentir como se todos ali estão falando de você. Ele sabe como é ser tratado com frieza.
Ele sabe como é amar uma pessoa e aquela pessoa não se importar com você. E às vezes até ser cruel contigo. Ele sabe o que é isso. Ele entende a sua dor. Ele sabe o que é a rejeição. Ele sabe que a dor da rejeição é uma dor como que de morte. Principalmente a rejeição conjugal, né? Porque nós éramos, você e o seu cônjuge era uma só carne. É uma só carne, né? E essa carne, ela foi rasgada, ela foi dilacerada. Isso dói, né? Rasga um pedaço do seu corpo aí para ver se não dói completamente. Então, ele sabe como você está se sentindo. E ele vai te levar para o deserto para sarar a sua dor. O deserto é necessário para curar a sua ferida. E no deserto é necessário que você busque ao Senhor e não somente a restauração. Sabe, o seu desejo de restauração, ele é digno diante de Deus. Ele o fará. A promessa dele é de restauração. O Senhor é Deus de aliança, mas o que ele quer de você agora, nesse momento, é que você o conheça, que você o busque, que você entenda quem ele é e o porquê ele te atraiu até o deserto. Amém? Eu sei que talvez nesse momento a única coisa que você quer é sair desse deserto e trazer o seu cônjuge de volta para casa, para a família, para a vida, para a sua vida. Porém, se você não estiver totalmente curada, Satanás irá querer tocar na sua ferida novamente. Ele vai querer destruir tudo novamente. A ferida leva um tempo para ser curada. E para que você cure totalmente, é necessário aceitar o tempo de tratamento do Senhor no deserto. Não quero que você confunda o tempo de tratamento com desânimo e alongue o seu deserto, ok? Não é para você montar uma barraca e ficar no deserto. É para você aceitar o tratamento do Senhor no seu deserto, né? Pelo contrário, se você aceitar esse tratamento, vai diminuir o tempo do deserto na sua vida. É como uma dieta, né? Quando você faz a dieta tudo certinho, nos últimos dias, até antes de acabar a dieta, você está super bem, né? Não acontece nada. E quando você quebra a dieta, o que acontece? Dá complicações e você alonga o tempo da dieta, né? A dieta que eu falo assim, aquela dieta de quem fez uma cirurgia, que precisa ficar acamado para recuperação. É da mesma forma, né? Então, nós temos que entender que Deus está nos tratando, e quanto mais nós nos deixarmos ser tratados, menor é o tempo no deserto. Quanto mais nós nos ocultarmos do Senhor, olharmos só para as circunstâncias, só para o nosso cônjuge, sofrermos, chorarmos, buscarmos só Ele, o cônjuge, maior será o deserto. Nós temos que estar no Senhor, a nossa alegria, a nossa confiança, a nossa força, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém? Em Zacarias capítulo 4, o povo estava reconstruindo o templo, porém os inimigos se levantaram, né? Nós vamos ler essa parte aqui do capítulo 4, do 4 do 1 a 14, diz assim: Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? E ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Explicação da visão do candelabro. Então ele me disse: Estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: O que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro?
E perguntei também, o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Nós vemos no início do capítulo de Zacarias que ele precisou ser despertado, né? Há momentos em que o Senhor irá nos despertar para falar diretamente conosco nesse deserto. Ele pode nos despertar durante o sono ou quando ouvimos uma pregação, quando lemos a sua palavra, mas isso só vai acontecer se tornarmos para Ele e Ele então se tornará para nós. Será necessário nos despertar para que a esperança venha ao nosso coração, né? Lembre-se como eu disse no início, que a palavra de Zacarias é uma palavra de esperança e que a esperança deve ser algo que tem que estar dentro de nós, para que não desanimemos. Essa é a palavra do Senhor para nós. Quando Deus fala sobre Zorobabel, Ele está falando conosco. Experimente ler os versículos onde citam Zorobabel e no lugar coloque o seu nome. O que Deus também falou tremendamente no meu coração foi quanto ao versículo 6. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Isso me mostra que temos que depositar a nossa confiança totalmente no Senhor, aplicar totalmente o famoso deixar ir, né? Não forçar, não exigir nada, nem do cônjuge e nem mesmo do próprio Deus. Às vezes até aceitamos, depois de uma caminhada no deserto, não exigir mais nada do cônjuge, mas ficamos angustiados e meio que cobrando de Deus uma resposta, esquecendo-nos de que Ele tem um tempo e um modo de agir e que Ele não nos deve nada. Pelo contrário, ainda que Ele não tivesse prometido restaurar tudo que por nossa própria mão nós perdemos, ainda assim nós lhe devemos todo louvor e adoração, pois Ele é o Senhor. Ele é Deus e não há outro. Mas Ele é tão bom, tão longânimo, tão benigno, tão grande de misericórdia e bondade, como diz a sua palavra, que nos dá a sua palavra de que irá restaurar o nosso casamento. Pois a sua palavra é viva e eficaz e não volta atrás, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor a designou. Porque a palavra dele diz que ele odeia o deserto e que o que ele uniu o homem não separa. A palavra dele diz que ele fez uma só carne, o homem e a mulher, que nós somos uma só carne com o nosso cônjuge, para que a glória dele seja estabelecida, ele irá restaurar o que o inimigo nos tirou. Satanás não é mais poderoso do que ele, muito pelo contrário. Se ele disse que irá restaurar, não importa o que o inimigo faça, ele irá restaurar. E temos também que levar em consideração que ele nos leva para o deserto para tratar a nossa ferida, por amor a nós. Quando ele diz em Zacarias, quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Então o Senhor me falou, as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que eu, o Senhor dos Exércitos, me enviou. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quando ele fala isso aqui, ele está repreendendo o inimigo e dizendo que ele pode se levantar até como uma montanha, mas diante de nós, Zorobabel, ele se tornará uma planície. Gente, olha a diferença de uma montanha para uma planície. A montanha é alta, é difícil de atravessar. A planície você vê de longe. Então, o inimigo ele pode até querer ver como uma montanha, mas diante de nós, pela palavra do Senhor, ele se tornará uma planície. E nós atravessaremos ele sem dificuldade. E diz mais que as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos desse templo, e as suas mãos o terminarão. É outra passagem onde Deus confirma a restauração do nosso casamento, do seu casamento, do meu casamento. Pois assim como Zorobabel estava construindo o templo, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. E ele promete que as nossas mãos terminarão essa construção. Mesmo em meio a tantas tribulações, você está edificando a sua casa na rocha, em Jesus.
E adiante diz que as lâmpadas do candelabro da visão de Zacarias são os 7 olhos do Senhor, que percorre toda a terra. Os olhos dele estão sobre nós, assim como está sobre os nossos cônjuges. Então nós não precisamos nos preocupar. Deus está vendo o que está sendo feito. Ele está vendo que enquanto você está procurando mudar, semear coisas boas, coisas novas, o seu cônjuge ou a OM estão semeando para a carne, como a palavra de Deus diz, da carne eles colherão a corrupção. Não é necessário profetizar ou desejar isso, é a palavra do Senhor e ela se cumpre. Você não precisa ficar desejando e marchando e dizendo que vai acontecer, vai ser assim, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Eles estão semeando na carne, e da carne eles colherão a corrupção. Você está semeando no Espírito, e do Espírito você colherá. Depois ele fala de 2 ramos de oliveira, pingando azeite dourado. Revela que são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. No contexto de Zacarias, nós vemos que esses 2 homens são Zorobabel, que representa o governo, e o sacerdote Josué, que representa o sacerdócio. Em Apocalipse 10, Deus diz que nos constituiu como reis e sacerdotes. Esses 2 são a representação de um povo, nós, que cremos na palavra do Senhor, que buscamos na palavra dele a resposta para a dificuldade, para a tribulação que estamos passando. Você que está ouvindo esse canal que se chama Só Deus Restaura, mostra que você é esse povo que crê que não há outro que possa restaurar o seu casamento, a sua família, a sua aliança. Amém? Deus sabe que muito provavelmente você se sente quebrado agora. Ele sabe que você, mesmo buscando a Ele, se sente sem forças em muitos momentos. E é por isso que Ele não restaura de imediato. Pois se seu cônjuge voltar enquanto a sua dor, a sua ferida estiver aberta, muito provavelmente você será machucado de novo. E o inimigo irá se levantar quando seu casamento for restaurado. E para vencê-lo de uma vez por todas, você precisa estar na sua melhor forma, pingando óleo como os 2 ramos de oliveira, tanto no seu governo, o governo da sua vida, do seu trabalho, da sua família, quanto no seu sacerdócio, a sua autoridade espiritual devem estar restaurados. No capítulo 3 de Zacarias, nós vemos o sacerdote Josué sendo acusado por Satanás. E quem estava repreendendo a Satanás era o anjo do Senhor. Josué estava vestido de trajes sujos, e o anjo diz para tirarem os trajes sujos do sacerdote. E diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei com trajes festivos. E no versículo 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu vizinho para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então o Senhor precisa tirar o seu traje sujo, a sua iniquidade, o seu pecado, tirar a sua dor, a sua ferida, né? Você não chegou aqui do nada, né? O seu casamento não foi destruído do nada. Houveram atitudes suas, não só do seu cônjuge. Seu cônjuge te machucou, te feriu, te rejeitou. Sim, e você precisa de cura, de bálsamo, de restauração emocional. Mas também você precisa ser limpa da sua iniquidade, do seu pecado, das atitudes que você tomou para que o seu casamento fosse destruído, né? E é isso que o Senhor vai estar fazendo. Ele está tirando o seu traje sujo e colocando um traje festivo para que você possa se alegrar,
né? E convidar, e vai ser uma alegria mesmo, que fala que até você vai convidar o seu vizinho para vir debaixo da videira, debaixo da figueira, que é Jesus. A palavra de Deus diz que a videira verdadeira é Jesus. No capítulo 3, Josué está com roupas sujas e sendo acusado. Já no capítulo 4, ele é um dos ramos da oliveira que pinga óleo. Olha a diferença, né? Por quê? Porque os trajes dele foi trocado, a iniquidade foi limpa e ele foi transformado pelo Senhor. E agora ele está pingando óleo. Óleo na palavra fala de unção. Unção fala de presença de Deus. E o que atrai a presença de Deus? Somente a adoração atrai a presença dele. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Se você se manter em adoração, se buscar ouvir a voz do Senhor nesse deserto, ele irá restaurar você, curar a sua vida, e então ele irá inclinar o coração do seu cônjuge. Não por força, pelo meu espírito. Quem é que está aqui hoje ao seu lado? O Senhor está nos céus. Jesus subiu, mas ele enviou, né, o Consolador, o Espírito da verdade que habita em nós. Ele está aqui. Não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Atraia o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se com o Senhor. Né? Mesmo no deserto, mesmo em meio à dificuldade, cante, jubile, profetize, ore, jejue, não mais como quem ora e jejua por tristeza, né? Debaixo de cinzas, com a cara no pó, como a palavra de Deus diz e como nós fizemos durante muito tempo, mas com alegria no Senhor, olhando para o alto, olhando para Ele, se alegrando, louvando. Quando a tristeza vier, não deixe ela fazer morada, se alegre no Senhor, diga que Ele é a sua força, Ele é a sua alegria, que Ele faz os seus pés como os da corça, que Ele te coloca para cima, que Ele te fez como cabeça e não como cauda. Busque na palavra dele, palavra de ânimo, de alegria. Não deixe se abater e você verá que os seus trajes serão transformados. Amém? Sei que pode não parecer, mas Deus te atraiu ao deserto porque Ele quer transformar você. Quer mudar quem você é. Ele quer tirar aquela pessoa contenciosa que destruiu a casa com as próprias mãos. Ele quer tirar de você esse estigma de rejeição. Quanto antes você aceitar, a cura virá. Se você não for curado da rejeição, da dor, da vergonha, dos trajes sujos, ainda que seu cônjuge volte, ele irá te acusar. E você não terá permitido Deus trocar os seus trajes sujos por trajes festivos. E a restauração, que era para ser uma alegria, se transformará numa tragédia. O Senhor quer depurar a sua ferida, ao ponto de você dizer: sim, eu pequei, eu cometi erros, mas esse erro não me assombra mais, porque Ele me transformou, Ele trocou as minhas vestes, Ele sarou a minha iniquidade e o meu pecado, e Ele já não está mais diante de mim. Então você não será mais rejeitado e poderá proferir aquela grande promessa que todos nós que estamos no deserto conhecemos, né? Que é na palavra que Isaías 62 diz: nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada, mas chamar-te-ão Refissibá, e a sua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Amém? Como que você não será mais desamparada e nem desolada? Quando o Senhor se agradar de ti. E como que você se agrada? Como que o Senhor se agrada de ti? A palavra de Deus diz: alegre-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Não importa a dor, não importa a dificuldade, busque a alegria no Senhor. E Ele concederá o seu desejo, Ele te dará aquilo pelo qual você tem lutado. Aproveite esse tempo, não mais somente buscando palavras de o que fazer para atrair o cônjuge, o que fazer para isso, para aquilo, ou coisas relacionadas somente à restauração do seu casamento. Aproveite esse tempo para encontrar de fato ao Senhor, para se alegrar nele, para receber cura, amor, restauração pessoal, restauração emocional. Ele está te atraindo para falar ao seu coração. Amém? Fiquem na paz.